Dando continuidade às reflexões de orações a Nossa Senhora, hoje nós vamos refletir e conhecer a Salve Rainha. Salve Rainha é uma oração conhecida de todos, né? Toda vez que a gente reza o texto, a gente termina com a Salve Rainha, mas hoje a gente vai conhecer melhor a Salve Rainha. Salve Rainha é uma das orações mais populares entre os católicos. De tão repetida, é rezada às vezes de forma mecânica, sem que se sinta a profunda emoção que a percorre do princípio ao fim. Por isso, para recuperar toda a sua vibração original, faremos uma análise das palavras estremecidas que a conformam. Captaremos melhor o estado de ânimo de que brotou essa comovente oração, se lembrarmos quem a compôs e em que circunstâncias. Ela é atribuída ao monge Hermann Contract, que a teria escrito por volta de 1050, no mosteiro de Reichenau, na Alemanha. Eram tempos terríveis na Europa central do século XI. Eram sucessivas calamidades naturais, destruindo as colheitas, epidemias, miséria, fome e morte por toda parte. E como se não bastasse, também sofria com a ameaça contínua dos povos bárbaros do leste, que invadiam os povoados, saqueando e matando, destruindo tudo, inclusive igrejas e conventos. Sobre o nascimento desse monge. Conta-se que o alemão Hermann Contract nasceu no dia 18 de julho de 1013, com graves problemas de saúde. Ele era portador de uma doença chamada raquitismo, que o deixaria progressivamente paralítico. Tinha o palato fendido, a gente já deve ter visto algumas vezes quando tem abertura no lábio e lá dentro também no palato. Tinha o palato fendido, que a gente chama de fenda palatina hoje em dia, e era vítima de paralisia cerebral e esclerose amiotrófica, ou atrofia muscular espinal. É a mesma doença que afetou o físico Stephen Hawking, aquele gênio que ficou todo, né? Resumindo, ele tinha uma enorme dificuldade para se movimentar e quase não conseguia falar. Contam que no dia do seu nascimento, ao constatarem o raquitismo e malformação do bebê, seus pais caíram em prantos. Sua mãe, Mildred, mulher muito piedosa, ergueu-se então do leito e lá mesmo consagrou o menino à Mãe de Deus. Consagrado a ela, foi educado no amor e na confiança em relação a ela. Não foram poucos os desafios de sua vida. Ele era uma dessas pessoas que tinha tudo para dar errado e ser um fracassado. Seus pais não suportaram o peso de criar uma criança com todos esses problemas. Então, o confiaram, aos 7 anos de idade, aos monges beneditinos, que o acolheram no mosteiro para os estudos em regime de internato. Naquele ambiente de silêncio, trabalho, estudo e oração, Contract foi superando cada um dos seus limites por meio da disciplina perseverante. Jamais perdeu a fé na vida e uma vida de fé. Era um apaixonado pela ciência e pelas artes. É notável o seu exemplo de autossuperação. Tornou-se astrônomo, matemático, físico, teólogo, poeta e músico. Compôs diversas antífonas e canções para a liturgia. Sua vida foi assim. Os limites aumentavam e ele os ultrapassavam um a um. Ao final da vida, como se não bastasse, ficou cego. Parecia que aquele seria o limite determinante para parar a sua força de superação. Mas foi justamente nessa fase que ele compôs a obra-prima,
que deixaria sua marca diária na história da humanidade até os nossos dias, que é a Salve Rainha. O monge faleceu no mosteiro de Rajna no dia 24 de setembro de 1054. Foi beatificado pela Igreja Católica em 1863. Agora vamos falar sobre a oração da Salve Rainha. Conhecendo agora um pouco da história desse autor, é possível entender o significado da prece. Mas no último acorde, a oração não estaciona na tragédia. A prece que sai de seus lábios é uma declaração de confiança amorosa no Deus que jamais nos abandona. Contrat é um homem de fé e esperança. Ele acredita que Deus sempre prepara um final feliz para quem se coloca em seus braços e confia na sua misericórdia providente. Curiosidade sobre essa oração. Quando veio a ser conhecida pelos fiéis, a Salve Rainha teve um sucesso enorme e logo era rezada ou cantada com frequência por toda parte. Um século mais tarde, ela foi a oração escolhida para uma importante celebração na Catedral de Espira, por ocasião de um encontro de personalidades importantes, entre elas o imperador Conrado, e do famoso São Bernardo, conhecido como o cantor da Virgem Maria. Ele foi o primeiro a chamá-la de Nossa Senhora. Naquele dia, o jovem Bernardo se uniu ao coro que deveria entoar a Salve Rainha. Quando o coro concluiu o canto da Salve Rainha, cujas últimas palavras eram: Mostrai-nos, Jesus, o bendito fruto do vosso ventre, fez um silêncio reverente. E no silêncio ecoou a voz potente de Bernardo, que num arrebatamento de entusiasmo pela Mãe do Senhor, gritou: Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria! E a partir daquele dia, aquele verso improvisado passou a integrar a oração da Salve Rainha original. Nos quase 1000 anos que se passaram desde que Hermann compôs a Salve Rainha, uma multidão incontável de fiéis tem se identificado com os sentimentos que ela expressa, vivendo desde sua aflição a doce esperança, que inspira sempre a figura amável e amada da Mãe do nosso Salvador. Outra curiosidade: nesse poema orante não aparece em nenhum momento o nome de Maria. Vamos conhecer então agora a oração da Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Na descrição do vídeo, vocês vão encontrar o texto em latim. Vou colocar lá para vocês lerem em latim. Eu não vou ler aqui porque é difícil para mim, eu não consigo ler latim, tá bom? Agora, conhecendo toda a história, poderemos rezar a Salve Rainha com mais fervor, emoção e amor.